Quando o Senhor falar comigo, eu vou ouvir. Quando o Senhor na sua palavra me revelar, eu estarei com a resposta de Deus. Eu cantarei, glorificarei o meu Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus. Graças, Pai, sabe por que eu fiz assim com a mão? Porque Deus acabou de trazer uma grande revelação, a resposta de Deus nessa tarde. Será que você está pronto? Você está pronto para ouvir o quão grande e maravilhoso é o Senhor? Tamanho da remissão, tamanho da graça, o tamanho do poder, que tem gente aqui entendendo. Você está entendendo? E a remissão não veio agora, veio antes da fundação do mundo. Os chamados estão sendo despertados, os escolhidos estão sendo acordados para ouvir a grande e maravilhosa graça de Deus, que é a palavra de Deus, na compreensão, no negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Meu Deus, um dia eu fui uma criança, estava olhando a foto no meu espírito, porque eu não guardo foto assim, e agora me ver no canal tem sido muito interessante, é vencer a mim mesmo para poder multiplicar o que Deus me deu, porque com foto eu nunca mesmo gostei. Nunca mesmo, sempre fui muito resguardada. Então, ao lembrar da minha foto aos 7 anos, com os cabelos atrás da orelha, tão lisos e continuam lisos, mas hoje com algumas ondas pelo fato da idade, pela mudança de toda a estrutura, porque já quase chegando aos 60, faltando 6 anos, e 6 anos é muita coisa para Deus, porque um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. E saber do vigor de Cristo na alma, não das pelejas, porque elas virão. As adversidades virão, as tentações chegarão. E só Cristo para nos guardar. E o pedido hoje nessa resposta de Deus é que Deus me guarde e também te guarde. Que Deus me livre das escolhas que possam trazer infelicidade após, porque tudo que traz alegria momentânea pode trazer tristeza eterna. E hoje o Senhor me deu aqui em Samuel 8, quando o povo pediu um rei, e sendo que Samuel era o juiz, o sacerdote, o que fazia os sacrifícios a Deus, porque Deus levantou no tempo que a voz do Senhor era muito pouca. Samuel deitado junto com o sacerdote Eli, num canto, porque ele foi o presente de Deus para Ana. Ana era estéril. E Deus permitiu que Ana gerasse Samuel, ela devolveu ao Senhor com premissa ao Senhor, porque a palavra do meu Senhor, na minha Bíblia, fala que tudo que nasce primeiro é consagrado ao Senhor. Pensa, eu fui entender pela morte do meu primogênito, seja de como as pessoas falaram, mas quando o fôlego de vida foi lhe tirado e levado de volta para Deus, eu entendi que Deus ali estava requerendo o meu primogênito, e eu fui compreender, por isso que Deus é tão maravilhoso e tão glorioso, que Ele permite todas as coisas para um determinado fim. No céu nós vamos ter muita surpresa, e eu oro a Deus que você esteja lá como naquela fila gigantesca para entrar nos portões de pérola, e você está lá com o nome no livro da vida e alguém falar assim para você, mas essa aí não era aquela? Esse aí não era aquele? Porque o julgamento do homem sempre é assim, que nós não merecemos, mas quem dá merecimento é Jesus Cristo, que morreu pelos meus pecados e me fez santo e irrepreensível em amor, porque Deus me amou primeiro, 1 João 4,19, para derramar esse amor sobre a sua vida. E não é os meus atos, que Deus já perdoou todos e me redimiu, e transformou minha mente, meu coração para temer desde o princípio ao Senhor. E que o Senhor te dê boas companhias que amam o Senhor, porque aqueles que rejeitam o Senhor, eu oro que Deus te leve para longe de você. Aqueles que não entendem que a salvação está na obediência, porque hoje quando o Senhor falou sobre a salvação, Ele falou sobre a obediência, sobre o temor a Deus, temor reverencial, de nós nos guardarmos e nos protegermos de não fazer maus escolhas para que a gente possa viver uma vida em plenitude de graça, que é uma paz excelente. Eu olhava para o céu hoje e falei, Deus, por que tu me escolheste? Eu nem merecia, Senhor.
Senhor, porque tu me escolhestes, remistes-me, Senhor. Eu olho para o céu hoje, Pai, e todo o tempo foi assim, mas hoje é muito mais entendida que o Senhor é Deus e é maravilhoso, é o Criador, é o soberano Deus, e as alegrias não estão no que o povo pensa dentro de um lugar cheio de luzes, dentro de vitrines, mas está na tua presença, está debaixo desse céu. Senhor, ontem choveu e a brisa hoje era maravilhosa. Uma planta que não dava flor. Eu produzo a flor, deu flor hoje. E eu, meu Jesus, o que é que aconteceu aqui? E aí o Senhor me deu, porque Samuel ficou muito triste com o Senhor. O Senhor falou, não entristeça. Eles estão contra mim, não contra você. E eles pediram um rei, e eles elegeram um rei, Saul. Mas aí depois Deus chamou um rei segundo o seu coração. A tipologia de Jesus, a descendência para que Jesus viesse. Pensa tudo isso. Pastora, como é que a senhora sabe tudo isso? Foram 28 anos Deus me levando a palavra dele. E nesses últimos 4 anos não foi diferente. O Senhor falou, prepara-te, mas todo dia há uma preparação. Não é só os 4 anos. Ele só afinou, agora tem que continuar afinando o machado para cortar melhor. É a sabedoria do temor a Deus. Tá entendendo? E isso é tempo. Aquilo que é precioso, que é mais precioso, é a palavra leva tempo, 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 tempo. E Deus é que escolhe. Você dá o seu tempo para Deus, é você que escolhe. Eu dei minha vida para o Senhor. E eu estou aqui só para multiplicar, porque independente Ele já me salvou, independente Ele cuida de mim, independente Ele traz o alimento, a água, a veste, o calçado. Desde o princípio Ele sempre fez, antes mesmo de eu reconhecer minha identidade de filha de Deus em Cristo Jesus. Não é da agora. Glória a Deus, é antes da fundação do mundo. Escuta, presta atenção nessa resposta de Deus. Essa vai ser longa, você vai ficar aí ouvindo e se enchendo. Escuta, presta atenção. Samuel comunicou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe rogara por um rei. Ele declarou: Este é o direito do rei. Escuta, que reinará sobre vós. Ele convocará os vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e dos seus cavalos, e o fará marchar e correr à frente do seu carro. Determinará alguns para comandantes de 1000 soldados e outros como comandantes de 50. Ele os mandará arar as terras dele, fazer toda a colheita, construir armas de guerra de todo tipo de equipamentos para os seus carros de guerra. Ele tomará as vossas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará igualmente vossos campos, as vossas vinhas, os vossos melhores olivais, e os dará aos seus oficiais. Das vossas culturas e das vossas vinhas ele cobrará o dízimo que destinará aos seus oficiais, criados, eunucos e serviçais. Os melhores entre os vossos servos e as vossas servas, os jovens, o gado e os jumentos serão todos tomados conforme a sua vontade para seu uso particular. Não quiseram Deus governando, o Rei dos Reis, Jesus agora, mas quiseram um rei humano. Presta atenção. E os melhores entre os vossos servos e as vossas servas, os jovens, o gado e os jumentos serão todos tomados conforme a vossa vontade, para seu uso particular. Exigirá também de vós 1/10 dos rebanhos, e vós mesmos vos tornareis escravos dele. E então naquele dia reclamareis com grande voz contra o rei que vós mesmo tivestes escolhido. Porém, Yahvé não atenderá às vossas queixas naquele momento de aflição. Contudo, todo o povo recusou-se a ouvir a advertência de Samuel e exclamou: Nós queremos ter um rei. Eis, pois, que seremos como todas as demais nações. O povo de Deus querendo ser igual às nações, não querendo ser o povo de Deus. Eu quero, em nome de Jesus, ser o povo de Deus. E você? Escuta.
Eis, pois, que seremos como todas as demais nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para lutar em nossas batalhas. Eles não quiseram lutar as batalhas em oração, clamando ao Senhor, plantando as vinhas, arando a terra, semeando a semente. Está ouvindo em nome de Jesus? Preste atenção. E então, depois de ter ouvido tudo o que o povo expressou, Samuel repetiu diante do Senhor. E o Senhor determinou: satisfaz, portanto, o desejo deste povo e constitui-lhe um rei. E então Samuel respondeu aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Glória a Deus, eu quero, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, a remissão e arar minha terra, chucar, arrancar meu estofo, plantar a semente, no nome de Jesus, pedir que o Senhor limpe o meu coração e salve a minha casa. E preferir sofrer fazendo o bem do que fazer o mal, e pedindo a Deus que nos guarde de todo perigo e conserve nosso coração para a boa escolha. Essa é a resposta de Deus. Você quer quem? Você quer que o homem governe sobre você? Ou que Jesus Cristo, na boca dos seus escolhidos, declare para você escolher o que você quer em nome de Jesus? Mas você tem que ser um com Jesus, porque atitudes e ações nós vamos aprendendo. Escuta, o que você quer? Que o mundo governe sobre você ou que você em Cristo governe sobre o seu coração e faça as boas escolhas em nome de Jesus? Essa é a resposta de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador, louvor da minha vida e glória para o Pai Celestial, Criador de todas as coisas, o Deus vivo está conosco, Jesus. Mas o Deus poderoso, Criador, está olhando por nós e responde no Filho. Graças, Pai. Tenha uma boa tarde. A resposta de Deus.